Olá a todos! Hoje vamos abordar um tema crítico no atendimento de emergência, a dinamia circulatória aguda, mais conhecida como choque. Vamos explorar sua fisiopatologia, os diferentes tipos, como conhecê-lo e os princípios fundamentais do tratamento, especialmente no contexto do trauma. Esse vídeo foi idealizado e editado por alunos do 5º período do curso de Medicina da PUC Minas para a disciplina de Técnica Cirúrgica. Para começar, vamos entender a fisiopatologia do choque. Essencialmente, o choque é uma síndrome clínica caracterizada pela hipoperfusão tecidual, ou seja, um fluxo sanguíneo insuficiente para os tecidos. Isso leva à falta de oxigênio nas células, a hipóxia. Sem oxigênio, as células mudam para o metabolismo anaeróbio, o que resulta no acúmulo de lactato e causa acidose metabólica. Essa acidose prejudica o funcionamento celular normal, levando à vasodilatação, aumento da permeabilidade dos capilares e, consequentemente, à hipotensão. Numa tentativa inicial de compensar, o corpo ativa o sistema nervoso simpático, o que causa aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição periférica e liberação de catecolaminas. Contudo, se a causa do choque persistir, esses mecanismos falham. A hipóxia celular se agrava, seguida por vasoplegia, ou seja, perda do tônus vascular, diminuição do débito cardíaco e, se não revertido, leva a lesão tecidual grave e falência de múltiplos órgãos. Existem diferentes tipos de choque, mas no trauma, o mais comum é o choque hemorrágico. Ele ocorre pela perda de volume sanguíneo, seja por sangramento externo ou interno. A perda de sangue diminui o débito cardíaco e a perfusão dos tecidos, causando sinais clássicos de compensação, como pele fria e pálida, pulso rápido e fraco e respiração acelerada. O ATLS classifica esse choque em 4 classes para avaliar a gravidade. A classe 1 é uma perda pequena do volume sanguíneo, cerca de menos de 15%. Os sinais vitais estão quase normais. Já a classe 2, a perda é de 15 a 30%. O corpo compensa com taquicardia e taquipneia, mas a pressão arterial geralmente ainda se mantém. A classe 3, a perda é grave, de 30 a 40% do volume sanguíneo. Aqui, a compensação falha, a pressão arterial cai, o paciente fica confuso e a transfusão de sangue é quase sempre necessária. Já a classe 4 é uma perda crítica, mais de 40%, com risco iminente de morte. O paciente apresenta hipotensão severa, taquicardia extrema e rebaixamento do nível de consciência, necessitando de transfusão maciça imediata. Além do choque hemorrágico, é importante reconhecer outros tipos. O choque cardiogênico. O problema é na bomba, o coração falha. Causas comuns são infarto, arritmias graves ou tamponamento cardíaco. Clinicamente, vemos hipotensão, pele fria, úmida, cianótica e pulso fraco. Choque séptico. Resulta de uma infecção grave. A resposta inflamatória sistêmica causa vasodilatação e extravasamento de líquido dos vasos. No início, a pele pode estar quente e avermelhada, mas evolui para a pele fria e pálida com a progressão do choque. Choque neurogênico, geralmente associado a trauma raquimedular alto, cervical ou torácico. Ocorre perda do tônus simpático, levando à vasodilatação. O paciente apresenta hipotensão, muitas vezes com bradicardia e, caracteristicamente, pele quente e seca abaixo do nível da lesão. Continuando, é fundamental saber diferenciar as duas principais fases do choque na prática. A primeira, o choque compensado, é quando o corpo percebe que algo está errado e aciona todo o seu sistema de defesa para continuar funcionando. A prioridade máxima é manter o sangue chegando no cérebro e no coração. Por isso, a pressão arterial ainda se mantém estável. O problema acontece quando esses sistemas de defesa se cansam e começam a falhar. Aí entramos no choque descompensado. Nessa fase, o corpo já não consegue mais garantir o fluxo sanguíneo necessário e o sinal mais claro de que isso aconteceu é a queda da pressão arterial, a hipotensão. Esse é um sinal de alerta grave que indica um pior prognóstico. Agora vamos ver na prática, sinal por sinal, como diferenciar uma fase da outra. Vamos começar pelo sinal mais crítico, a pressão arterial. No choque compensado, o corpo consegue manter a pressão em níveis normais ou muito próximos do normal. Este é o grande diferencial. No entanto, quando o choque descompensa, o sinal clássico que define essa fase é a hipotensão. A pressão cai, indicando que o corpo não consegue mais se sustentar. Em relação à frequência cardíaca, na fase compensada, o coração acelera para tentar bombear mais sangue, resultando em taquicardia. Na fase descompensada, essa taquicardia se torna ainda mais acentuada e o pulso fica muito fraco. Em fases terminais, o coração pode entrar até em exaustão e evoluir para uma bradicardia. O estado mental também muda drasticamente. Um dos primeiros sinais do choque compensado é a ansiedade e agitação. O paciente sente que algo está errado. Quando o choque descompensa, a má perfusão cerebral se agrava e a agitação dá lugar à confusão, letargia e pode progredir para o coma. Observando a pele, no choque compensado, ela fica pálida, fria e úmida, pois o corpo desvia o sangue das extremidades para os órgãos centrais, como cérebro e coração. Na fase descompensada, a má perfusão é tão grave que a pele pode se tornar cianótica, ou seja, azulada, e com um aspecto mosqueado, parecido com o mármore.
Os pulsos periféricos são um ótimo termômetro. No choque compensado, eles estão rápidos, porém fracos, o que chamamos de pulsos filiformes. Já no choque descompensado, esses pulsos se tornam muito fracos ou até mesmo ausentes. O débito urinário nos mostra como está a perfusão dos rins. Ele começa a diminuir na fase compensada. Já no choque descompensado, essa diminuição é severa, chegando à ausência de urina, um sinal claro de falência renal. Finalmente, a respiração. Na fase compensada, ela se torna rápida e superficial. Na descompensada, ela se torna irregular, ainda rápida, mas podendo evoluir para uma respiração lenta na fase terminal por exaustão da musculatura. Portanto, a mensagem principal é que devemos identificar e intervir no choque ainda na fase compensada. A hipotensão é um sinal tardio que indica uma descompensação grave e um prognóstico muito pior. Então, reconhecer os sinais precoces faz toda a diferença no desfecho do paciente. Por que priorizar o controle da hemorragia? Porque a hemorragia é a principal causa evitável de morte em pacientes traumatizados. A perda sanguínea contínua leva à hipotensão, hipóxia dos tecidos e piora da coagulação, criando um ciclo vicioso fatal. As estratégias de controle incluem ações imediatas, compressão direta sobre as feridas sangrantes, aplicação correta de torniquetes para o sangramento graves e em membros, uso de curativos compressivos e agentes hemostáticos tópicos. Intervenções avançadas, controle definitivo da fonte do sangramento, que pode ser cirúrgico, como uma laparotomia, toracotomia, ou endovascular, como a embolização, dependendo da indicação. A mensagem principal é parar o sangramento o mais rápido possível. Um fator que agrava muito o choque hemorrágico é a hipotermia. A baixa temperatura corporal piora a coagulação, pois as enzimas das cascatas de coagulação e as plaquetas funcionam mal no frio. Isso contribui para o sangramento contínuo. A hipotermia, junto com a acidose e a coagulopatia, formam a chamada tríade letal. É essencial prevenir ou tratar a hipotermia ativamente. Mantenha o paciente aquecido com cobertores, inclusive os térmicos, aqueça os fluidos e hemoderivados antes da infusão e evite a exposição desnecessária do corpo do paciente. A calça anti-choque, também conhecida como MAST ou PAST, é um dispositivo que comprime os membros inferiores e o abdômen. A ideia era deslocar sangue para a circulação central e aumentar a pressão arterial. No entanto, estudos subsequentes não demonstram benefícios claros em termos de sobrevida. Identificaram riscos potenciais, como isquemia dos membros e dificuldade no acesso cirúrgico ao abdômen. Por essas razões, seu uso atualmente é muito restrito e foi substituído por medidas mais eficazes. A reposição volêmica é fundamental para restaurar a perfusão e a oxigenação dos tecidos. A abordagem atual, conhecida como ressuscitação controlada ou Damage Control Resuscitation, preconiza uma estratégia balanceada que inclui hipotensão permissiva, ou seja, aceitar níveis de pressão arterial sistólica um pouco mais baixos, em torno de 80 a 90 mm de mercúrio, até que o sangramento ativo seja controlado cirurgicamente. Isso evita que a pressão elevada empurre os coágulos recém-formados e piore a hemorragia. Mas atenção, essa estratégia não se aplica a pacientes com trauma craniocefálico grave. Além disso, nós temos o mínimo de cristalóides. Administrar grandes volumes de soro pode diluir os fatores de coagulação e piorar a acidose e a hipotermia. Então, devemos usar o necessário para manter a perfusão mínima. Logo depois, temos a transfusão balanceada. Quando a transfusão de sangue é necessária, geralmente a partir da classe 3, deve-se administrar hemácias, plasma fresco congelado e plaquetas em uma proporção próxima de 1:1, para repor não só o volume e a capacidade de carregar oxigênio, mas também os fatores de coagulação. E como já mencionado, a prevenção da hipotermia durante a infusão é crucial. Resumindo, o manejo eficaz do choque no trauma baseia-se em reconhecer precocemente um paciente chocado, controlar rapidamente o sangramento, fazer uma reposição volêmica balanceada e prevenir a hipotermia. Sendo assim, uma abordagem sistemática como a da TLS é essencial para o prognóstico. Espero que tenha gostado e, principalmente, que tenha aprendido os conceitos fundamentais sobre como manejar essa condição tão crítica. Obrigado por assistir até aqui.